Quem veio pronto para receber a palavra de Deus sobre a tua vida? Nós estamos caminhando no ano de Josué. Ano de avanço. Ano de nós vivermos os milagres de Deus. Ano de nós nos apropriarmos das promessas de Deus. Tem alguém para crer aqui nessa palavra? Josué capítulo 2. Abre a sua Bíblia comigo. Irmão, estou queimando. Estou com uma palavra queimando no meu espírito. Ceia é um momento muito especial. O céu nos lembra de que a nós foi dado um acesso que por nossas próprias forças nós nunca teríamos. Ceia é o Pai dizendo: eu te dou um lugar à mesa, eu te amei antes de você merecer amor. Dignos do amor do Pai nunca fomos e nunca seremos, mas Ele decidiu nos amar. Ceia é nós dizendo ao Senhor, declaração de fidelidade a Deus: Pai, nós honraremos essa aliança até a tua vinda. Amém? Glória a Deus pela tua vida que honrou a ceia nesta manhã. Josué capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui 2 homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você, que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado ao terraço da casa, onde havia escondido eles entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva ao Val do Jordão. E eis que eles saíram e fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi até onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu a terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficaram desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai e me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo o que eles têm, e de que nos livrarão a nossa vida da morte. Amém? Amém. No culto da virada nós ministramos uma palavra no capítulo 1 de Josué. E hoje eu quero trazer uma palavra no capítulo 2 de Josué, porque foi ministrado aos nossos corações antes do fim do ano, durante as últimas semanas do ano. Eu vinha pedindo uma confirmação do Senhor sobre qual palavra profética nós caminharíamos. Nós sempre caminhamos em uma palavra profética todos os anos. E eu acredito que a palavra profética, ela constrói, ela abre um caminho para nós passarmos. Você crê nisso? Por mais que muitas pessoas deixaram hoje de crer na palavra profética, essa igreja caminha debaixo de uma palavra profética. E é certo de que todos os anos que nós liberamos uma palavra com muito temor de Deus, nós colhemos os frutos daquela palavra durante aquele ano. E eu estou crendo que Jeová Jireh será conosco, à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, preparando um caminho de provisão para este ano. Você toma posse dessa palavra?
Não é provisão canadense, não é provisão imigratória, não é provisão do governo. É provisão do Jeová Jireh sobre a tua vida e sobre a tua casa. É Ele quem irá à nossa frente em 2026. Crente não caminha pelo que vê, crente caminha pelo que sabe. Amém? Nós não caminhamos pelo que nós ouvimos, nós caminhamos pelo que nós sabemos. Pouco me importa o que está sendo dito, o que me importa é que o Deus da provisão, obrigada, Radassa, será conosco em todos os dias da nossa vida e durante essa caminhada para esse ano. Josué relata, o livro de Josué relata uma promessa liberada a Abraão, que foi passada para as gerações seguintes. Abraão, Isaque e Jacó herdaram uma promessa e todas as famílias da terra, por meio de Abraão, receberam tal promessa. Todas as famílias da terra, diga amém. Amém. Nossa casa foi alcançada. O que eu tenho a ver com isso, pastora? Tudo. Tudo. A sua casa foi alcançada por essa bênção. E você precisa crer nisso. Porque fé é você entender que não tem chão, mas pode colocar o pé. Fé não é você ser guiado por emoções. A fé, ela não rejeita a lógica, mas ela crê que Deus faz apesar das circunstâncias. E para você caminhar durante esse ano, ou você vai achar que esse povo é doido, ou você vai entrar junto com a gente. Você vai ter que mergulhar de cabeça. Vai ser o ano em que nós caminharemos por um caminho de... Vai colocando o pé e Deus vai colocar o chão. Pode colocar de olhos fechados. Por que é que nós temos mais confiança em um elevador? Não é assim, Marco? A gente sobe num prédio de 30 andares, sem preocupação que aquele elevador vai nos levar até o 30º andar. Não é assim? E por que é que nós temos tanta dificuldade em crer na palavra profética que Deus tem liberado sobre as nossas vidas? É totalmente fora da lógica. O que esse povo viveu foi totalmente fora da lógica. 430 anos em escravidão. 430 anos sem terem casas próprias, sem terem terras próprias. Agora, para saírem de uma vida de escravos, para serem proprietários em uma terra. Faz sentido para você? Humanamente falando. Faz sentido? Por favor, conversem comigo. Não, não faz. Faz sentido para você que chegou aqui no Canadá tem 10 anos, ser dono de alguma coisa? No futuro próximo? Faz sentido para você? Sabe aquele endereço cobiçado? Quem tem um endereço cobiçado aqui? Eu tenho também, irmão. Eu quero beira do lago. Aquela vista bem linda. Vai chegar a hora. Irmão, quem não tem, você vai perder a oportunidade. Começa a cobiçar um endereço. Entendeu? Porque Canaã era o endereço cobiçado desse povo, de todos. Terra que mana leite e mel. Acho que meu marido ia falar Forest Hill, né, amor? Teu endereço cobiçado é Forest Hill. Mudo, vou mudar o meu, tá, irmãos? Vou mudar. Meu endereço agora também, que a mulher ela tem que andar debaixo dessa graça, dessa direção. Pode ter 2, né? Aí, Jamie, gostei. 2. Eita, irmão Leandro, já está falando, todo mundo passar o final de semana lá em casa, irmão. Na casa de campo, é verdade. Eu também tenho um cobiçado lá para o norte, uma fazendinha da igreja, pensa. Irmão, churrasco todo final de semana. Quem gosta de carne aí, irmão? Oh. Crente sabe, crente não bebe, crente não fuma, mas crente come, que é uma beleza, não é desse jeito. A gente come, a gente sabe comer, a gente sabe se alegrar. Canaã era o endereço cobiçado. Se você caminhar pela lógica, não vai fazer sentido. Você vai começar a questionar as promessas de Deus. Você vai começar a questionar os projetos de Deus. O convite esse ano é para que você coloque de lado a sua lógica e que você caminhe debaixo de uma palavra profética. Amém? Estamos certos nesse ponto? Amém? Hebreus 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé. Pessoas que entraram para a história por causa da sua fé. A Bíblia tem uma galeria de heróis da fé. Cerca de 16 pessoas nomeadas. No meio dessas 16 pessoas, 2 mulheres são citadas. Sara, esposa de Abraão, que carregou o filho da promessa, deu à luz a Isaque,
uma mulher temente a Deus, piedosa, e Raabe, uma mulher que não conhecia a Deus, que vivia no meio de pessoas idólatras, pagãs, e tinha uma vida um tanto duvidosa. Carregava um passado, digamos que carregado de dores, de vergonha, talvez de desprezo, mas citada na galeria dos heróis da fé. E Raabe está na galeria dos heróis da fé para nos provar que nada é capaz de te separar da graça de Deus. Não existe pecado grande demais para te separar da graça de Deus. De prostituta a heroína, dá para dizer glória? De prostituta a heroína, tal é o poder da palavra de Deus, tal é o poder da submissão, tal é o poder da fé, tal é o poder da entrega. Quando existe submissão e quando existe entrega, irmãos, Deus muda a nossa sorte. Deus escreve um novo caminho. Deus te dá uma nova possibilidade. Aquilo que mais ninguém faria por você, Ele faz. E Raabe está na galeria dos heróis da fé para nos mostrar, Jeremias 29:11, vivo na vida de alguém. Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Mas você precisa esperar algo da parte de Deus, para que o céu tenha algo para trabalhar. O convite é: apresente algo. Quem recebeu aquele papelzinho no final do ano aqui? Quem recebeu? Eu não sei se você já escreveu um projeto para 2026, mas nós somos desses aqui, que nós apresentamos projetos a Deus. Desde 2019 eu apresento um projeto a Deus, e muita gente me considera, mas eu apresento um projeto a Deus, crendo que Ele é fiel para cumprir. Crie, por isso falei. Creio no Deus do impossível. Creio naquele, a palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Logo, esse querer dentro de nós, irmão, se não diz respeito só a você, já veio de Deus. Se o querer no seu coração diz respeito a você conseguir abençoar pessoas, abraçar pessoas, ser bênção na vida de pessoas, já não é de você, porque a carne por si, ela não quer o que é bom. A carne é egoísta. Conhece alguém egoísta? Carne pura. Quando o Espírito guia, as pessoas não veem somente a elas, elas veem o povo de Deus como um todo. Sempre foi uma oração na nossa casa: Senhor, nos prospera para que nós possamos ser bênção na tua obra. Sempre foi. Antes de Max casar comigo, eu já avisei ele. Eu falei: um dia eu vou ficar só por conta da igreja. Não tinha noção do que Deus tinha para a minha vida, mas já fui passando o meu projeto de vida. Um dia viverei completamente para a obra de Deus, e no tempo certo Deus fez. Se o projeto que está no teu coração não diz respeito só a você e tua casa, é óbvio que vai abençoar tua casa, vai abençoar os teus, vai abençoar familiares, pai, mãe, é óbvio. Mas quando o teu desejo diz respeito a um povo, inclui uma missão, pode ter certeza que ele não veio de você, ele vem de Deus. É o Espírito Santo já agindo através da tua vida. Alguém está vendo o aquecimento ligado aqui dentro? Mas você está sentindo, certo? Essas luzes ligadas, esse telão ligado, os instrumentos ligados, né, Daniel? É fio que não acaba mais, mas todos eles estão ligados. Olha aqui, tem um outlet aqui no chão, tem outro ali, tem pontos de contato por todos os lugares para que essa casa esteja aquecida, iluminada, e você não está vendo a eletricidade, mas ela está funcionando. Em inglês se diz power. Quando acaba a eletricidade, as pessoas falam there's no power, e eu gosto disso. Não tem poder. Eles usam a palavra power para eletricidade. Também se usa eletricidade, mas ninguém fala there's no electricity. As pessoas falam there's no power, não é assim? There's no power. The city is out of power. A cidade está sem poder. Assim é o crente sem fé. É um crente sem poder. Fé é aquilo que nos liga à autoridade máxima. Fé é aquilo que faz com que você ore e o céu se abra, o céu responda. Eu lembro que um dia nós estávamos
preparando as crianças para irem para um passeio na ilha. E aquele passeio tão projetado, e as crianças todas animadas, e começou a chover, irmãos. E todo mundo murcho, e murcharam. A Giza no carro comigo, acho que Caio, Bela e o Caleb, né? Vocês no carro com a gente. E aí começou a chover, e a gente descendo a caminho do ferry, né? Do barquinho, que os levaria para a ilha. Eu falei para todas as crianças, todos de olhos fechados, eu de olhos abertos, continuei dirigindo, nós vamos orar. E quando a tia terminar de orar, vai ser o último pingo de água que vai cair. E vocês terão um dia maravilhoso na ilha. Porque tem dias, irmãos, que a fé, em uma medida especial, ela toma conta de você. E você sabe quando não é você, você sabe quando é Deus. Te leva a fazer, aos olhos humanos, algumas loucuras. E eu orei, e quando eu disse amém, caiu o último pingo de água. E eles foram para ele. E todas as vezes que eu olho para aquelas fotos, eu me lembro da resposta de Deus imediata naquele dia. Quem já ouviu o testemunho aqui de... Não estava no plano, mas vou contar. Quem já ouviu aqui o testemunho do Lake Louise? Opa, pouca gente. Vou contar então. Sabe aquela viagem tão sonhada? Fomos para aquela viagem tão sonhada. Chegamos lá, aquele lago maravilhoso azul, estava cinza. O incêndio da Califórnia tinha soprado a fumaça para lá. E aí todos murchos, nós estávamos em 3 casais, todo mundo murchinho. Poxa, aquele passeio tão sonhado. O passeio de Lake Louise é um passeio que requer preparo, porque para conseguir estadia naqueles hotéis, demora-se às vezes até 6 meses. E aí a gente chegou ali, todo mundo murcho. E eu falei a mesma coisa para todos ali naquele dia. Amanhã, não se preocupem, deixem as fotos para amanhã. Amanhã vai estar azulzinho. Deus vai soprar essa fumaça para longe. E de madrugada ela foi eu pagar o preço. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre. Realiza um milagre. E no dia seguinte, como é que foi, amor? Oh, meu Deus. As pessoas que estavam com a gente choravam. Foram tantos milagres naquele passeio, naquela viagem. Porque Deus também se importa com o teu descanso. Amém? Deus se importa com o teu descanso. Medidas de fé em porções que o céu derrama sobre as nossas vidas. É desse tipo de coisa que eu estou falando para esse tempo. A fé amplia o nosso alcance. Estão ouvindo ainda? Mais ou menos. Tem gente que fala, tá vendo? Por quê? Porque eu estou sem poder, eu estou sem power. There's no power, não tem poder. A fé amplia o nosso alcance. A minha voz está chegando lá atrás, no BRI, né? Porque a fé, o poder, está ampliando o meu alcance. A fé vai ampliar o nosso alcance esse ano. Diga amém. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas espirituais não podem ser compreendidas na carne, somente no espírito. Ou você entra de cabeça, ou você vai achar que tem gente variando aqui dentro. O Carnal disse esses dias, né? Quem foi que me mandou aquele vídeo? Ele falou que o falar em línguas era falta de vitamina na gestação? Falta de proteína na gestação. Na carne você não vai compreender as coisas do Espírito. Alguém foi lá e escreveu, faltou proteína, foi para você, querido. Para nós não. Nós aqui entendemos o que nós estamos falando, fazendo e vivendo. Ponto número 1. A fé nos conecta ao poder de Deus. A fé é o que te conecta no poder de Deus. A fé não está ligada em pessoas, não está ligada em falas, ela está ligada inteiramente no poder de Deus. O Senhor Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ireis a esse monte, sai daqui e atira-te para aquilo que parece ser imóvel, vai se mover, mesmo que você tenha fé como um grão de mostarda. E já para Cananeia ele disse, mulher, grande é a tua fé. Deixou uma filha endemoniada em casa e foi buscar libertação para a sua filha. E Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. Então eu não sei em que nível está a tua fé. Quer mais fé? Peça a Deus. Os discípulos pediram, Pai, Jesus, Mestre, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que Deus aumente a tua fé.
Eu sei que não é normal. Nós temos muitos novos convertidos na igreja. E eu sei que não é normal você receber uma palavra dessas e entrar com tudo e acreditar na primeira. Eu sei que é difícil, eu sei que é um processo. Então ore e peça a Deus, aumente a minha fé. Irmão, se uma fé pequena já faz com que coisas grandes se movam de um lugar para o outro, imagine se o Senhor olhar para essa casa e falar: grande é a tua fé. Irmão Glinaldo, grande é a tua fé. Max, grande é a tua fé. Ricardo, grande é a tua fé. Lorival, grande é a tua fé. Imagine o que uma casa cheia de gente de grande fé não vai fazer na cidade de Toronto. Porque antes de nós mudarmos essa cidade, antes de nós mudarmos esse bairro, antes de nós fazermos coisas extraordinárias para Deus, vai começar na nossa casa, pastora Débora. Vai começar conversando com os nossos sobre os projetos. O primeiro a ouvir das minhas loucuras foi meu marido. O primeiro a ver as fotos. Quer dizer, as fotos eu não te mostrei ainda, né, amor? Falei que ia mostrar, não mostrei ainda. Nem isso eu fiz porque eu falei: oh meu Deus, agora ele vai achar que eu sou doida mesmo. Converse com os teus primeiro. Ore junto com os teus. Apresente ao Senhor primeiro. Mateus 17:20. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Repita isso comigo: nada vos será impossível. Josué 1, vamos para o primeiro versículo. Josué enviou secretamente 2 espias dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. E eles foram. Secretamente, não tocou trombeta, não convocou uma assembleia, não enviou os 12 como fez Moisés. Separou 2 homens secretamente. Os estudiosos ainda vão falar que é possível que ele tenha enviado Caleb e o sumo sacerdote. Não existe relato algum bíblico para dizer que foi Eleazar e Caleb. É uma conjectura de estudiosos, de rabinos, que ele enviou 2 homens de confiança, porque nem sempre é sobre a maioria, não é, igreja? Foi um grupo pequeno de pessoas que revolucionou o mundo através do evangelho. Não é um grande número de pessoas: Sara, pastor, aqui não vai ser umas mega igrejas que vão evangelizar Toronto. Não. Você está olhando, olha para a pessoa aí do teu lado e diga: é você. É você e eu. Nós vamos revolucionar Toronto. A Sociedade Bíblica do Canadá, o diretor da Sociedade Bíblica do Canadá me disse que a esperança do Canadá são as igrejas imigrantes. As igrejas canadenses, elas estão cada vez menores, e as igrejas imigrantes cada vez maiores. Palavras deles, da Sociedade Bíblica, que nós somos a esperança dessa nação. Ainda tem dúvida porque Deus te trouxe para cá? Você foi a flecha incendiada que o céu escolheu para trazer para o Canadá. Bem pensando você que vinha atrás de uma vida melhor para a tua casa. Eis que te digo, você veio para incendiar este país. Amém? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas deixa nas mãos do Senhor. Busca o reino, deixa o final nas mãos de Deus, porque Ele sabe como finalizar com chave de ouro. Amém? Números 13 foi uma tragédia. Moisés enviou 12, voltaram, vocês já sabem, voltaram com o relatório negativo. E agora Josué, silenciosamente, secretamente, diz a palavra, envia apenas 2 para espiarem a terra. Bem sabia ele que não era no número de pessoas. Ele não convocou uma assembleia e disse: escolham no meio de vocês 12 homens de confiança. Não, porque nem sempre o povo está guiado pelo Espírito. Grande parte das vezes nós somos tentados a sermos guiados por opiniões, por nossos pensamentos, pelo que eu acho, e cada um tem uma opinião. Por isso ele escolheu 2 homens e secretamente ele enviou esses 2 nomes. Eu lembro no início, dependendo da pessoa com quem você for buscar um conselho, ela pode fazer com que você desista de projetos, de planos, de sonhos. Dependendo da pessoa, ela vai jogar um balde de água fria. Vai falar assim: para com isso, você é imigrante. Canadá, difícil demais. Para, isso, impossível. Nós temos pessoas aqui que conseguiram trazer o marido. Rayana, por exemplo. Qual foi o período, Rayana, que o seu marido chegou aqui? Que o Paulo chegou aqui? Você já ouviu falar disso em alguma vez na tua vida?
em 4 meses um processo sair, eu nunca. Não é para compartilhar com todos, é para você compartilhar com gente de fé. Irmãos, nós falamos por fé aqui, Ele estará aqui para o Natal. E para o Natal, Paulo estava aqui, tem foto, né, Paulo? Tem prova. Tem prova. 4 meses. Compartilhe com quem vai liberar uma palavra de fé sobre a tua vida. Josué mandou 2 homens de confiança. Josué mandou 2 que viam esperança quando só tinha uma mãozinha. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que vai chover. Vai chover. Ande com gente de fé. O convite esse ano, imagine se Raabe tivesse voltado para examinar a opinião dos moradores de Jericó. Ela teria colocado tudo a perder. E se Josué tivesse ido buscar na assembleia a opinião das pessoas? Jericó é uma cidade fortificada. Eu não vim falar de Jericó. Eu vim falar da fé de Raabe, da fé dos espias. Mas e se Josué tivesse ido buscar em uma assembleia? Talvez ele teria colocado, pastor Hudson, o plano a perder. O motivo que muitos morreram no deserto foi porque 12 foram enviados. E 10, a maioria voltou com um relatório negativo. Não compartilhe com todos. Jesus não compartilhava tudo com todos. Jesus tinha 12, Jesus tinha os seus discípulos, mas 3 eram mais chegados dele e um colocava a cabeça no seu peito. Jesus não compartilhava com todos. Compartilhe com gente que vai te apoiar, que vai orar, gente sensata, que caminha na palavra, gente que vai falar assim, vamos orar sobre isso, que não vai se precipitar para liberar uma palavra, mas que vai falar assim, vamos orar sobre isso, vamos jejuar sobre isso. Você tem que ter um amigo, uma amiga de oração, que comece em casa, que comece com teu marido, que comece com os teus filhos. Desenvolva uma aliança com pessoas que vão te levar a se mover por fé. Ponto número 2, a fé nos leva a agir. A fé nos move. Josué deu a ordem e eles foram. E entraram na casa de Raabe, porque quem crê anda, quem crê fala, quem crê persevera. Quem crê não desiste, quem crê não olha para trás, quem crê não solta o arado, quem crê permanece firme e vai até o fim. Apesar de não estar vendo nada acontecer. Continua. O que você precisa para fazer com que o céu receba um sinal de fé da tua parte? Deixa eu explicar. Eu, por exemplo, preparo um plano para a igreja, um particular, e apresento a Deus. O que você precisa fazer para que o céu entenda que você está dando um passo de fé? O que você precisa fazer? Se inscrever nesse curso? Dar nome a essa empresa? Passar no endereço que você tanto deseja? Entrar no ônibus orando, Senhor, meu carro. Pagando o aluguel dizendo, Senhor, minha casa. E paga no dia. E diga, Senhor, quando eu tiver a minha, meus inquilinos também vão pagar no dia. O que é que você precisa fazer para dar um sinal para o céu? Porque você precisa dar um sinal para o céu. Josué enviou 2 homens dando um sinal para o céu. Estou indo até onde a minha perna chega, Pai. Lázaro, sai para fora. Lázaro. Mas se moveu. Todo enfaixado. Baby steps, né? Opa, o morto ressuscitou, viu o moço do mestre. E saiu para fora. Depois Jesus deu a ordem, desatem-o. Você conhece alguma múmia? Eu conheço. Muitas. Não consegue nem fazer isso aqui, ó. Não consegue, irmão, não consegue. Lázaro saiu para fora, sim, pastor. Estava todo atado, mas saiu. Ouviu a voz do mestre e se moveu. Se moveu. Se mova. Cutuca a pessoa do teu lado e se mova. E, o pastor falou, ei, múmia. Sai do lugar, múmia. Se mova.
Faz alguma coisa, irmão, faz alguma coisa. Eu lembro que o Rodrigo faz assim, Rodrigo, no Entre Elas. Pastora, já comprei o ingresso da Priscila. Não foi isso, Rodrigo? No Entre... E eu, irmão, comecei a orar fervorosamente pelo Rodrigo. Porque o Entre Elas estava assim, tipo um mês na frente, não era, Rodrigo? Um mês, Jesus, faz um milagre. Faz um milagre. Tu serviu naquele Entre Elas? Serviu no Entre Elas. Chegou Entre Elas. Priscila não estava aqui. Meu coração apertado, o Rodrigo aqui servindo. Eu, Jesus, olha para o teu filho, Pai. Traz a esposa, traz o filho, traz ele, Jesus. Traz ela, traz, Senhor. No próximo Entre Elas, levanta, Priscila, dá um sorriso para essa igreja linda. Olha para trás para eles verem o quão linda você é, mulher. Meu Deus do céu. No próximo Entre Elas, estava ele aqui servindo e ela toda linda, sentada na mesa. Passo de fé. E o ingresso dele, pastora, foi para abençoar outra irmã. Não foi no teu tempo, mas Deus fez. Ele deu um passo de fé. Saia do lugar, faça alguma coisa. Comece a pisar. Irmãos, Max e eu pisamos aqui dentro, quando não cabia no nosso bolso. E Max lá naquela porta, conversando, era um salão de festa, isso aqui são 3 prédios. Max lá na porta, conversando com o corretor, e a pessoa aqui marchando, e orando, e profetizando. E ele viu, eu achava que ele não estava prestando atenção em mim, mas ele viu. Tanto que ele falou para o dono, entrou uma lá dentro, orando, e o dono falou assim, é ela que eu quero. Pode alugar para eles. Dê um passo de fé. Faça alguma coisa. Raabe aparece na Bíblia com um passado marcado por rejeição e pecado. Mas Deus não a definiu pelo seu passado. Deus a redefiniu por sua fé. Raabe, para mim, na Bíblia tem uma das histórias mais lindas de superação. Saiu de um passado de dor, de uma história que a machucava, para se tornar uma heroína, citada junto com Davi e Abraão. Irmãos, é extraordinário o que Deus recebe como um sinal, quando nós nos posicionamos e colocamos ação em cima da nossa fé. Mateus 10:42, Jesus vai falar, qualquer que tiver dado que seja um copo de água fria a um dos meus pequeninos, fez isso a mim. Raabe guardou 2 homens que carregavam o céu. Ela guardou 2 homens, daí ela fez bem a 2 homens. E o céu mudou a história dela. Seja alívio na vida de alguém. Seja abraço de Deus na vida de alguém. Seja cuidado de Deus na vida de alguém. Faça por alguém entendendo que você está fazendo para o Senhor. Aquele que cuida de profeta receberá galardão de profeta. Faça por alguém, honre alguém, cuide de alguém, entendendo que você está servindo pessoas servindo a Deus. Se você der um copo de água, irmã, imagina se você me der um copo de suco de laranja. Oh, glória. Eu deixei a deixa, né? Fresquinho. Imagine, se copo de água já tem galardão. Deus já está derramando honra sobre a tua vida. Haverá galardão e Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Imagine se você for alívio na vida de alguém. Eu imagino que Raabe preparou um chazinho para eles, daí, igual aquele que o Maurício sempre faz para mim de canela, delicioso. O Max não é do chá, viu, Maurício? Ele é do, como é que é a comida lá, amor? Não sei o que, de suã. Suã de porco, Max. Eu sou do, eita, alguém falou delícia. Na casa de Raabe eles descansaram. Que a sua casa seja descanso para alguém. Que a sua vida seja alívio para alguém. Que você seja instrumento de favor de Deus na vida de alguém. Raabe alcançou o favor de Deus porque foi alívio na vida desses homens. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que essa noite vieram aqui 2 homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você, que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia os escondido respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. E quando o portão da cidade foi fechado, sendo já escuro, eles saíram. Pastora Raabe mentiu, irmãos.
O que esperar de novo convertido, pastor, que não conhece ainda a fundo a palavra? Vai entender que não tem problema, não é isso? Raabe tinha acabado de se apresentar da palavra de Deus. A Bíblia está dando desculpa para nós mentirmos? Não. Mas era o que ela tinha naquele momento. E aquilo ela apresentou, entende? Aquilo ela apresentou. E se batesse na sua porta e falasse assim: mande para fora esses que estão aí dentro, a maior autoridade da cidade, você não sabe o que você teria feito. Menos julgamento. Não é liberdade para o erro, não é liberdade para você sair mentindo. Não, não, o pai da mentira é quem? É o diabo. É óbvio que nós não estamos aqui fazendo uma apologia a você sair inventando mentiras. Não, mas era o pouco conhecimento que ela tinha, e isso ela aplicou. E Deus não levou em consideração o tempo. Perdi a palavra. Da ignorância. Muito obrigado, pastor. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Não sei para onde estão, mas se vocês saírem nesse caminho, é capaz de vocês os encontrarem. E os homens escondidos lá em cima. Os homens da cidade saíram em busca deles. E ela foi ao terraço e falou com aqueles homens. Versículo 7. Os homens foram atrás dos espias pelo caminho que os levava ao vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando medo sobre todos nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Raabe ouviu o que Deus tinha feito. E o que ela ouviu que Deus tinha feito foi o suficiente. Às vezes você não vai ver um milagre com os teus próprios olhos, mas basta você ouvir do que Deus já fez, para que você passe a crer. Aquilo que você faz com o que você tem ouvido faz muita diferença para Deus. Eu vou repetir: aquilo que você faz com aquilo que você ouve a cada sermão faz muita diferença para Deus. Tuas ações após cada sermão fazem diferença para Deus. Aquilo que você leva para a tua semana após um culto de domingo faz muita diferença para Deus. A fé começa quando nós damos crédito ao que nós ouvimos sobre Deus. Os resultados são inevitáveis quando nós agimos para materializar a fé que nós professamos ter. Faz sentido? É inevitável. A mão de Deus vai trabalhar em teu favor quando você começa a materializar. Vai na medida do teu possível. Comece a apresentar orando a Deus. Comece a jejuar apresentando a Deus. Vai na medida do teu possível. Eu lembro quando eu estava estudando ainda, mas eu já ia para a empresa, me olhando como uma das funcionárias de maiores cargos naquela empresa. Recepção, estava ainda estudando e trabalhando. Era uma loucura a minha vida. 2 trabalhos e escola. Mas eu via todo mundo indo tudo largado, tudo amassado, irmã Cida. Eu falava: eu não. Um dia eu vou estar sentada lá dentro. E eu ia digna de uma mulher que um dia ia estar sentada lá dentro. E assim eu ia para o trabalho. E um dia o Senhor me elevou naquele cargo. Depois uma outra empresa me arrancou de dentro daquela empresa por um salário que há 17 anos atrás era extraordinário para uma mulher. $55 mil há 18 anos atrás. 18 anos atrás. O equivalente hoje de compra de quê, amor? Muito mais de $100 mil. Mas entrei como recepcionista, já me enxergando como alguém que carregava favor que os demais ali dentro não carregavam. Você precisa ter um olhar diferente para você mesmo, crendo que Deus pode fazer. Deus quer elevar os seus na terra. Deus quer levantar os justos na terra. Foi a palavra de Deus que nos instruiu que vocês serão colocados como cabeça e não por cauda. Se vocês quiserem e me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. Você tem que querer, você tem que ouvir. O que ela fez com que ela ouviu, ela poupou esses 2 homens, ela os guardou, entendendo que sobre eles estava um favor que o povo de Jericó não tinha. O que Raabe fez? Ela virou as costas para o seu passado. Ela abandonou tudo que ela conhecia por vida. Foi fácil, igreja? Não. Mas ela incluiu no plano de salvação a sua casa. A tua casa tem que estar incluída nesse plano de resgate. Você tem que sonhar por você e pelos teus. Raabe escolheu fé em vez de medo.
esse povo vem aí tomando tudo que é, por onde eles passam, eles vão deixando um rastro. Por onde eles passam, eles vão tomando a terra por herança, a terra é deles. Saíram de inquilino para donos. Não, eu vou repetir isso aqui. Saíram de inquilinos para donos. Faz sentido para você? Não, não faz. Por fé faz? Faz. Por fé faz. Saíram de inquilinos para donos. E ela ouviu aquela palavra. Tem gente recebendo. E ela ouviu aquela palavra e ela disse: eu não sou mais desse povo de Jericó. Eu agora vou me tornar uma desses. Minha casa fará parte desse povo que carrega bênção. Raabe demonstrou fé com atitudes. Ela escolheu os espias ao invés de escolher o povo de Jericó, que estava às portas de um juízo. O mundo está às portas de um juízo, mas nós estamos escolhendo viver na palavra de Deus. É fato, irmãos, é fato. O mundo está às portas de um juízo. E é bem possível que as suas próximas ações neste ano definirão o seu ano de 2026. É bem possível. Sua fala, seus pensamentos, sua escrita, suas conversas definirão o teu ano de 2026. Vida e morte estão no poder da língua. Muitas vezes um pensamento vem à nossa cabeça, e se nós não tivermos cuidado, ele desce para o coração e daqui a pouco ele cria raízes e ele está tão enraizado que é difícil arrancar. Se encha da palavra de Deus, porque ela vai construir um caminho para você caminhar. Fé que não gera ação não transforma realidades. Fé que não gera ação não transforma a realidade de ninguém. É necessário você agir. Fala para o teu irmão: haja. Você vai ter que agir. Você vai ter que sair do lugar, você vai ter que fazer alguma coisa. A Bíblia só nos apresenta duas possibilidades de vida. Ou você é um vencedor, ou você é um vencido, perdedor. Só existem duas possibilidades. Ou você é um vencedor, ou você é um vencido. E nós somos, não vencedores, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Então tem uma notícia para você. Você não tem essa segunda opção de ser um vencido. Você é vencedor, mais que vencedor. Deuteronômio 6:23, Moisés bem expressou isso. Ele disse: dali nos tirou, falando do Egito, para nos levar e nos dar a terra. Dali nos tirou da terra de escravidão para nos levar e nos dar a terra. Ele bem expressou, tinha clareza de onde tinha saído e para onde ia. Tem clareza aí? Tem clareza aí, Alger? Tenho clareza, irmão, e como eu tenho clareza de onde Deus nos tirou? Cadê o povo da Moultrie? Ainda tem gente da Moultrie aqui, que a gente saía catando os pedaços de parede, tudo caindo aos pedaços, um cheiro maravilhoso, Paris, francês naquele lugar. Bem sei eu de onde Deus nos tirou. Chegou a visitar na Moultrie, não chegou, mas não ficou naquela época, né, pastor? O lugar era muito feio, né, pastor? Mas veio no tempo certo. Amém? Irmão, tenha fé para permanecer, porque o que está por vir, a Bíblia diz: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para os seus. É verdade, Fabiana? Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Então, os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela vida de vocês. Se vocês não denunciarem a nossa missão, quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você e com a sua casa. E aí ele disseram a ela: amarre um cordão, um fio de escarlata, na janela pela qual você está nos liberando, coloque um fio. Mandei uma imagem lá para a mídia, não sei se eles... Está aí, Polly? Está aí. E ela, após eles terem descido por aquela janela, imediatamente ela amarrou aquele fio. E já apontava para o sangue de Jesus sendo vertido na cruz do Calvário por nós. Seja rápido em obedecer.
Ela instruiu: saiam por esse caminho, vão para as montanhas e fiquem lá durante 3 dias. Quando os homens que saíram para os buscar voltarem, vocês podem seguir em paz para a terra de vocês. Mas naquele momento ela fez aliança. Tem um posicionamento, faça alguma coisa, faça as alianças corretas, esteja aliançado com quem está caminhando na mesma direção que você deseja chegar. Irmãos, céu é o nosso destino, e enquanto lá nós não chegamos, nós estaremos aqui aliançados com gente que está indo para o mesmo lugar. Não tem como você ter aliança com trevas. Água e óleo não se misturam, água e vinho não se misturam. Não tem como você estar sentado na mesa dos escarnecedores, só tem coisa ruim saindo nessa mesa e você espera a bênção de Deus. E ela disse: que assim seja, como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlata na janela. O cordão vermelho já era um símbolo de salvação. Ate este cordão. E quando nós olharmos para este cordão, nós saberemos que nesta casa ninguém vai tocar. A terra o Senhor nos deu, mas você e a sua família serão poupados. O que aconteceu com Raabe? Ela foi inserida no povo de Deus. Ela começou a participar das mesmas bênçãos que eles carregavam. Seja rápido no obedecer. Jó sacrificava antes que os seus filhos pecassem. Ela sacrificou a sua vida por sua casa. Ela se entregou por sua casa. Ela disse: posso correr risco de vida, mas os meus serão poupados. Eu vou me aliançar com esse povo que anda na verdade. Sabe o que acontece, igreja? Tudo muda quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Ela não colocou máscara. Ela não saiu falando: não, essa casa é só uma hospedaria. Não. Essa é a minha vida e eu estou dizendo tchau para ela. A partir de hoje, eu quero carregar essa bênção. Sem máscaras. Sem máscaras. Chega na presença de Deus: oh meu Deus do céu, Senhor, eu estou tendo dificuldade com isso. Me ajuda, Pai. Eu quero dizer não ao pecado. Eu quero dizer não a essas tentações. Eu quero dizer não a esses vícios. Eu quero caminhar debaixo da tua bênção. Sem máscara, igreja. Sem máscara, porque Deus é um Deus de verdade. E Ele prefere que você... Quando levaram a pecadora a Jesus, pega em adultério, o que foi que Jesus disse? Para todos os acusadores que estavam ali já com pedra na mão: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É muito fácil nós julgarmos, mas é possível nós olharmos para dentro de nós e não enxergarmos pecado? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou uma pedra naquela mulher. Jesus se levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: mestre, ninguém ficou. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e mude de vida. Foi o que Raabe fez. Ela foi e ela mudou de vida. Raabe foi incluída no plano de Deus. Ficou habitando no meio do povo de Israel. Josué 6:25. Raabe não foi apenas poupada, mas ela foi integrada no povo de Deus. Caminhando para a conclusão. O passado não define o futuro. Suas atitudes hoje definem o seu futuro. Seu posicionamento hoje define o teu futuro. Suas ações hoje, a sua fala hoje define o teu futuro. Quem você está guardando definirá o teu futuro. Quem você está abençoando definirá o teu futuro. Por quem você está orando definirá o teu futuro. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Irmãos, eu sei que plantio eu tenho feito. Então eu vou temer a colheita? Não, eu vou ficar ansiosa para que essa colheita chegue logo. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Ela tinha acabado de plantar misericórdia na vida deles. Plante misericórdia. Na dúvida, ame. Fala para o teu irmão: na dúvida, ame. Não lance julgamento. Na dúvida, ame. Eu prefiro ser pega no excesso de amor do que na falta dele. Porque a falta de amor é falta de Deus. Deus é amor. Como é que você fala que ama a Deus se você não ama o irmão que está do teu lado? Na dúvida, ame. Repita comigo: na dúvida. Até entrar na dúvida,
Vai entrar, irmão, na dúvida, ame. Não sei como agir, ame. Derrame amor sobre a vida das pessoas. Derrame amor sobre a vida dos filhos. Pastora está numa vida toda errada, derrame amor na vida dele. Pastora está numa vida promíscua, derrame amor na vida dele. Você vai jogar nas mãos do inferno? Não. Você vai amar. Você vai orar. Você vai banhar ele de oração. Você vai banhá-la Você vai encharcar a sua casa de oração. Até que se transforme naquilo que você tanto sonhou e projetou. Ore, chore. É gemendo muitas vezes, pastora, não tem mais força. Vai gemendo, vai chorando, vai clamando. O tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega. A fé vence o medo e a dúvida. A fé não elimina os desafios, mas a fé nos dá autoridade para enfrentar os nossos desafios. Os desafios estão à nossa frente, é bem certo que estão. Mas a fé nos dá capacidade e forças para nós enfrentarmos esses desafios. Jesus sempre respondeu à fé. Cegos enxergaram, paralíticos andaram, leprosos foram libertos, leprosos foram limpos. Jesus sempre respondeu à fé. Lázaro, sai para fora. É bem certo, mestre, que ele vai ressuscitar no último dia. Oh, Marta, Maria, ele vai ressuscitar agora. A vida chegou, a ressurreição e a vida chegou. Jesus é a ressurreição e a vida, e ele é o único caminho. E ele sempre respondeu à fé. Pai, te dou graças porque tu sempre me ouves. O céu sempre responderá à fé. A fé nos sustentará até o final deste ano. É até o final do ano, Rafa. Diga amém. A fé nos sustentará até o final desse ano. A fé é você continuar crendo que Deus vai fazer. Não sei como e nem preciso saber como. Não preciso saber como Deus vai fazer. Eu preciso confiar de que Ele já está lá. Irmãos, eu creio tanto, que eu passo muitas vezes. Na verdade, acho que nunca acabou um culto que eu fui lá na tesouraria falar assim: entrou aí o suficiente. Nunca. Cadê a tesoureira para falar? Levanta, Tati, fala. Levante. Algum dia eu entrei lá para perguntar quanto entrou esse mês? Nunca. Nunca. Tem o suficiente? Nunca. Fé é você crer que você está vivendo em fidelidade, caminhando numa direção reta. Quando o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele estava falando? Eu estou lutando contra a minha carne para ser fiel aos princípios bíblicos. Era isso que ele estava falando. Pode imitar, porque eu estou sendo fiel. Tenha fé para caminhar, para parar de fazer conta. Fala para o teu irmão: para de fazer conta. Para de fazer conta. Para de fazer conta. Porque no final, quando não bate o quê? Bate uma tristeza, bate tudo, irmão, bate tudo. Para de fazer conta. Caminhe por fé. A fé de Raabe a elevou de nível. Ela disse: cansei dessa vida, cansei da vida de fazer conta. Quero viver algo novo, quero viver essa nova aliança, quero viver o que Deus tem projetado para mim. Deus não só deu uma nova história para Raabe, como Mateus capítulo 1, versículo 5, vai falar da genealogia de Jesus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Genealogia de quem que eu falei? De quem mesmo, igreja? Deus deu uma nova história. E que linda história, né, pastor? E que linda história Deus deu para essa mulher. O Senhor fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. O passado não importa para Deus, importa o que você decide fazer daqui para frente. Teu passado pouco importa para Deus, importa quem você decidiu ser daqui para frente. E os nossos pecados Ele lançou onde, igreja? No mar do esquecimento. O que é ceia, senão o noivo dizendo: esta é a minha noiva. E por causa do sangue que eu derramei por ela, ela é imaculada. Ela é perfeita. Ah, não, Jesus, eu estou vendo o acusador, ó, o Satanás. Estou vendo lá um cheio de pecado, estou vendo lá um cheio de erro. O sangue está cobrindo tudo. O sangue está cobrindo tudo. O que é ceia senão isso? Senão o noivo dizendo: vem, minha noiva, se assente à mesa. Eu te dei um lugar à mesa.
Porque Deus tem o poder de mudar as nossas vidas, a nossa história, a história da nossa casa. Seja um instrumento na vida dos teus. Seja um instrumento de livramento, seja um instrumento de bênção, seja um instrumento de alívio, seja um instrumento de alegria. Todo mundo precisa daquele amigo que vai fazer a gente rir. Maurício faz assim. Você precisa ser amigo do Maurício, você não é ainda. Todo mundo precisa de equilíbrio na vida. Eu não sirvo para contar piada, Maurício. Mas eu sirvo para outras coisas. Tem tanta gente aqui nessa casa. Você conhece todo mundo aqui? 2026. Comece a desfrutar de alianças que o céu te apresentou. E você não tem desfrutado dessas alianças. Comece a desfrutar de alianças que o céu te apresentou. Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Do tronco de Jessé, do tronco de Raabe, da linhagem de... Ela entrou na genealogia mais importante, aquela que dividiria a história antes de Cristo e depois de Cristo. Raabe entrou na genealogia de Jesus. O céu, por conta de um posicionamento de fé, de uma ação de fé, mudou a história dessa mulher. O fio de escarlata nos tornou reis e sacerdotes. Não é o passado que definirá o teu futuro, é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Se coloque de pé, igreja. A fé nos conecta a Deus, a fé nos move a agir, a fé vence o medo, a fé libera milagres, a fé nos sustenta na caminhada, e sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Hebreus 11:31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que haja graça abundante sobre a tua vida e sobre a tua casa. Oh, amados, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu sei que muitas vezes você olha para você e você vê tanta fraqueza, você vê tantas impossibilidades. Somos imigrantes nesse país, meu Deus, o que fazer? Eu não falo a língua. E você começa a apresentar todas as impossibilidades a Deus. Pois a partir de hoje você vai apresentar as tuas impossibilidades ao teu Deus. Vai inverter? Entendeu? Pare de apresentar a Deus as tuas impossibilidades e apresente as tuas impossibilidades o tamanho do teu Deus. Amém, igreja? Se você ainda não recebeu a ceia, levante a mão assim. Tem gente ali que ainda não recebeu, obreiros, lá na mídia, aqui do lado esquerdo. Distribua para eles a ceia, por favor. Amor, aqui para cima comigo, por favor. Oh, Espírito Santo da verdade. 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 Jesus, nós te damos graças, Pai. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós queremos orar por alguém que deseja receber uma oração antes de participar. Examinou seu coração e carece de uma oração nesse momento. Nós queremos orar por você. Se você deseja receber uma oração, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Antes de nós participarmos, nós vamos orar por você. Alguém que neste momento esteja dizendo: Pai, como Raabe, eu quero dar as costas para um passado e quero dizer sim a um futuro novo em tuas mãos. Se existe alguém aqui para receber oração, venha. Nós vamos orar por você antes de nós participarmos da ceia.
Amém? Amém. 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 Prepare então a sua ceia. Erga o pão, erga o seu cálice. Comece a dar graças a Deus por esse momento tão singular. O momento maravilhoso em que a graça invadiu a terra. E um menino a nós foi dado, e sobre os seus ombros está o poder, a autoridade. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Te damos graças, Senhor, por esse momento. Te damos graças, Pai, por este momento. Participe agora do pão. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Existe uma aliança. A sua casa está sendo guardada porque existe uma aliança. Os seus estão sendo protegidos porque existe uma aliança. Participe do cálice. Bendito o sangue que nos purifica do pecado, o sangue que nos dá a paz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz, pelo preço pago. Te louvamos porque o Senhor é digno. Santo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Alegra-te, igreja. Alegra-te porque através dele, através do sacrifício da cruz, nós somos livres. Nós podemos ser chamados de filho através da cruz. Através do sangue vertido no Calvário, nós temos lugares na mesa, podemos assentar na mesa, bendita a aliança eterna. Alegra-te, e alegra-te porque nós somos livres. O sangue de Jesus nos libertou, nos deu livre acesso ao Pai. Obrigado, meu Deus, pelo preço pago, pelo sacrifício na cruz. Pega a sua mão, se você pode, e repita após mim. O inferno não tem poder sobre a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seguiremos fiel a Ti, Senhor, até o último dia. Sobre a Tua igreja, Senhor, nós profetizamos um novo tempo. Andaremos sobre a palavra profética. Sonhos ressuscitarão. Tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós tomamos por herança. Prometemos, ó Pai, andar em fidelidade todos os dias. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua bondade tem nos alcançado. Bendita graça que nos alcançou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos a Tua igreja, hoje e para sempre. Louva comigo, igreja, porque Ele vive. Adore ao Senhor. Adore, 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 adore ao Deus. Posso crer no amanhã.
Quando os 2 espias voltaram e deram notícia a Josué, versículo 23. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes tinha acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os moradores dela estão desmaiados diante de nós. Agora eu te pergunto, igreja, aconteceu alguma coisa de extraordinário com esses homens? Não. Só Raabe dizendo o que eles já tinham ouvido que Deus tinha feito. Pare de ficar esperando grandes sinais. Gente de fé que é um pingo, é letra, é assim que fala? Um pingo não ia letra? Para gente de fé, um pingo é letra. Basta um pingo, Gerson. E eu tenho mais que um pingo, você também. Nós temos muito mais que um pingo. A gente tem, uma palavra inteira para garantir o nosso futuro. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Amém?